Maravilha, gravando aqui, deixa eu ir conversando, né, com vocês, falar do que vai ser esse movimento do Interatics Academy, onde nós vamos nos reunir todos os meses, a última quarta-feira do mês, para desenvolver. Otávio chegando aqui também. Beleza. Já está aceito. Então, qual que é o objetivo, né? É desenvolver habilidades emocionais, habilidades em relação a vendas, a atendimento, a mentalidade, porque tudo começa na nossa mente, tanto aquilo que é medíocre, o tanto aquilo que é também, o quanto é extraordinário, tudo vai começar ali na nossa mente, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui, começar já a trazer conteúdo para vocês. Hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional, só que aplicado onde? No atendimento e na rotina profissional. E por quê, Bruno? Por que inteligência emocional é importante? Vem comigo. Na nossa vida, tá? Deixa eu voltar aqui na tela cheia com vocês, nós aprendemos que para se dar bem na vida, nós teríamos que tirar boas notas na escola, fazer uma boa faculdade. E que isso aí seria sinônimo de sucesso. Claro, faz parte, mas se nós pegarmos dados num contexto geral, não é isso que faz total diferença. E nós aprendemos a vida toda a cognição, a inteligência cognitiva. Só que aí vem o quê? Daniel Goleman, que é um PhD em Harvard, especialista, né? Ele é um psicólogo, PhD lá em Harvard, ele desenvolveu esse termo chamado inteligência emocional. E Daniel Goleman, ele traz o quê? Que 87% das pessoas, elas fracassam não por falta de habilidades técnicas ou por ter um cognitivo ali bem desenvolvido, mas 87% das pessoas, isso significa 87 em cada 100, estão fracassando por não ter as habilidades emocionais desenvolvidas, não ter inteligência emocional. Nós vamos percorrer por esse tema aqui hoje. Você vai trazendo aplicação para você, para o seu dia a dia. E muito pouco se fala, né? Ainda em relação a isso. Com o avanço de internet, redes sociais, treinamentos, ainda se vê falar mais. Porém, na prática, é algo muito escasso. Se você pega, fazer um comparativo, um contexto aqui, grandes empresas multinacionais, a própria Google, IBM, dentre outras, um dos primordiais, principais fatores que estão decidindo na hora da contratação é, de fato, a avaliação das habilidades emocionais das pessoas. Que, resumidamente, se compete o quê? Na forma que você lida e gerencia as suas emoções e a forma que você lida e no dia a dia com a emoção das pessoas que estão à tua volta. Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui, para a gente começar a avançar. Beleza? Vamos lá, para você me conhecer um pouquinho, né? Eu sou mentor, especialista, atuo hoje com mentorias para negócios digitais, ensino as pessoas a pegar, empacotar o conhecimento ali, transformar no processo de mentoria. Também sou especialista em inteligência emocional e comportamento humano. Empresário no ramo de TI e treinamentos, autor de 8 livros publicados no Amazon Kindle, e desde o final de 2018, que foi quando que eu pedi exoneração do meu cargo público na prefeitura de Jaguariúna, para viver do que eu falo que é o meu propósito de vida, que é treinar pessoas. Eu amo pessoas, eu amo ensinar. Amo o desenvolvimento pessoal. Fala, Ítalo, seja bem-vindo. E, além disso, né, sou cristão, marido, pai e comprometido com o desenvolvimento humano. Então, podem contar comigo aqui nessa jornada, tá? Vamos desenvolver, vamos crescer. O objetivo, né, do Interatics, além de entregar essa ferramenta de gestão de atendimento, é capacitar e desenvolver pessoas nessa jornada aí também.
E uma pergunta para você refletir. O que te tira do sério no trabalho? O que tira você do sério no dia a dia? O que faz você sair da casinha, perder a cabeça? E são tantos desafios, né? Ao longo do dia, seja com cliente, seja com fornecedor, aquela pessoa que chega lá soltando os cachorros em cima de você e te tira do sério. Momentos de descontrole, né? Que são situações que decorrem em que perdemos a razão ali no trabalho. Só que isso traz também consequências, que é o quê? Os relacionamentos prejudicados e oportunidades perdidas. E a pergunta que eu faço é: como as suas emoções influenciam o seu desempenho? As suas emoções, hoje você deixa ela te controlar ou você acaba dominando e controlando as suas emoções? Você foca naquilo que depende única e exclusivamente de você? Deixa eu voltar no slide, ali eu consigo desenhar. Estou habituando a usar o Google Meet ainda, usava bastante o Zoom, mas eu chego lá. Deixa eu voltar aqui. Dá para desenhar algo. Ó. Vou desenhar aqui mesmo. Ó. Tá aparecendo para vocês aí? Eu desenho, mas apago o trem? Deixa eu ver se tem uma caneta permanente aqui. Caneta. Aí, agora ficou. Deixa eu apagar e fazer um desenho mais para o meio. Aqui, ó. Vai aqui em cima mesmo. Isso aqui eu vou chamar de zona de controle. Aqui é o que depende de você. Vou fazer um círculo maior em volta e vou chamar de zona de influência. Ou seja, aquilo que está à sua volta que acaba influenciando você. Só que tem um porém. As coisas que estão fora da sua zona de controle não dependem de você. São coisas que são ocasionadas por fatores externos, pessoas, terceiros, né? Que estão ali à sua volta. Deixa eu pegar uma outra cor de canetinha aqui. Vermelho. Olha só, na minha zona de controle, vamos supor que tem 3 coisas que dependem de mim. Só que do lado de fora, vou fazer vários risquinhos aqui para ser rápido. Ó. Tem várias situações, várias circunstâncias que não dependem de mim. Que é o quê? O que acontece do lado de fora. Só que, se as coisas acontecem e eu disperso a minha energia naquilo a qual não tenho controle, então eu estou focando no que está fora. E que, de fato, não depende de mim para resolver aquela situação. É onde me estressa, onde me tira do controle, onde me faz sair da casinha. São os fatores externos. Então, eu estou sendo influenciado por aquilo que está do lado de fora. Só que, veja bem, eu tenho 3 coisas internas que dependem de mim, nesse exemplo que eu estou dando. E eu disperso todo o foco e energia em 30, 50, 100, 200 coisas que eu não consigo resolver. Qual que é a grande chave nisso tudo? É eu trazer esse foco para dentro. Eu começo a focar nas habilidades, por mais que sejam poucas hoje, que dependam de mim. E jogo o foco ali, naquilo que cabe a mim, naquilo que eu posso resolver, que eu posso criar, que eu posso desenvolver, que está no meu controle. E isso se torna como se fosse uma musculatura. Olha só que interessante. Quanto mais eu foco naquilo que depende de mim, essa zona de controle, ela vai aumentando. Como se fosse um músculo, quando ele é trabalhado. Ele vai crescendo. E olha só nesse desenho feio e torto aqui. O que era apenas 3 coisas que dependiam de mim, por eu ter colocado foco naquilo, trabalhado, desenvolvido, aperfeiçoado, gerei novas habilidades, mais coisas passaram a estar no meu controle, porque eu cresci, eu desenvolvi.
Gerei maturidade? E agora? Os fatores externos não me influenciam mais. Só que como eu ganhei habilidades, eu começo a influenciar os externos. Pessoas que estão à minha volta começam a ser influenciadas por mim, por meus comportamentos, minhas ações e, invariavelmente, os meus resultados. Uma simples mudança de foco, trazendo para dentro, naquilo que depende de mim, porque aquilo que eu foco se expande, começa a fazer total diferença. Está todo mundo comigo aqui? Vamos avançar. E por que, né, que é interessante e importante nós falarmos de inteligência emocional, principalmente no mundo corporativo? Principalmente para você aplicar ali no teu trabalho. Porque 80% dos problemas, das tretas que acontecem no trabalho, são de origem emocional. Não é por origem técnica. São fatores emocionais. Pessoas que desenvolvem inteligência emocional, elas têm 2 vezes mais chances de avançar na carreira. Progridem mais rápido. Sabe, é o tipo de pessoa que não vai trazer, você não vai começar a trazer problemas, mas junto àquele problema você já traz uma solução para resolver. Isso são o quê? Habilidades emocionais, focando naquilo que depende. Então vai gerando habilidades, você vai aprendendo a se fazer perguntas, a fazer perguntas, e aumenta 65% na produtividade, quando há equilíbrio emocional no ambiente. Agora coloca isso no dia a dia, coloca isso ao longo de meses e anos, o impacto que causa dentro da empresa. E resumindo, o que é inteligência emocional, Bruno? É o autogerenciamento, a capacidade de reconhecer e gerenciar as próprias emoções. E a influência positiva, habilidades de perceber e influenciar as emoções dos outros. Então, a primeira coisa é clareza, ter reconhecimento. Reconhecendo as emoções, o que eu estou sentindo, por que eu estou sentindo e como lidar com isso. A partir de clareza, entendendo de onde vem, o porquê vem, agora eu trago para o controle e consigo gerenciar. E tem habilidades de compreender as pessoas também que estão na minha volta. Daniel Goleman, ele traz 18 áreas de inteligência emocional, resumi em 5 aqui, em 5 pilares. Onde o primeiro é o quê? O autoconhecimento. É você reconhecer as próprias emoções. Sabe, entender o que está passando, por que está passando aquilo, entender que nada é do nada, nada é por acaso. E além desse autoconhecimento, é trazer o quê? O autocontrole. Gerenciar principalmente reações e impulsos. Quem aqui nunca, por conta de um impulso ou uma reação, uma forma reativa, você talvez jogou tudo a perder alguma vez, ou acabou ferindo pessoas, ou se ferindo, por não ter o autocontrole das suas emoções? Então, do pilar do autoconhecimento, você traz esse autocontrole. Agora você gerencia reações e impulsos. Não é fugir do problema, mas é resolver aquilo da forma certa, no momento certo. Com as ideias organizadas para aquilo. Não é fugir, é confrontar, mas como deve ser feito. Traz também automotivação, que faz você manter o propósito mesmo nas dificuldades. Por que eu falo de propósito? Você precisa ter um propósito no teu trabalho. Que envolve propósitos pessoais, profissionais, que vai muito além daquilo que você ganha por mês, daquilo que você recebe, mas é algo que te move, que te motiva, seja por você, pela família, pelos filhos, por um futuro. E em todo trabalho há uma oportunidade de crescimento, de aprendizado. E não é quando está tudo bem que você aprende. É no meio dos desafios. E todo trabalho vai ter seu desafio. É no meio dos seus problemas. Só que você foi treinado e aprendeu a vida toda que você deve fugir de problemas e odiar problemas.
Pelo contrário. Para virar essa chave aí da tua cabeça, você tem que amar problemas. Porque você vai ser reconhecido pelos problemas que você resolve e pelos problemas que você cria. Então, ame problemas. Todo problema é uma oportunidade de crescimento, de você gerar valor ali no teu trabalho. Sabe, muitas das vezes você ou alguém que você conhece reclama que não é valorizado, que não é reconhecido. É nos momentos de pressão, nos momentos ali de desafios, de problemas, é a oportunidade para você, de fato, ser reconhecido pelo seu valor. Não colocando lenha naquela fogueira, mas buscando meios de apagar aquele incêndio, trazendo soluções, ideias. Aí sim, você começa a progredir, não só como pessoa, mas como profissional também. Voltar para cá. A empatia, que é entender as perspectivas alheias, se colocar no lugar do próximo, ter paciência, contribuir, aprender a trabalhar em equipe também, é uma habilidade direta de inteligência emocional, contribuindo para o desenvolvimento da alta performance, não só seu, mas de uma equipe. E habilidades sociais, que é construir relacionamentos saudáveis. Pessoas foram feitas para se relacionar com outras pessoas. A peça que falta para o teu quebra-cabeça, você vai encontrar em pessoas. Tanto que tem peças em você que é o que está faltando no quebra-cabeça de outras pessoas. Com toda a bagagem de experiência pessoal, profissional ao longo da vida. Você tem algo para oferecer. Você tem algo para servir as pessoas, para tornar o ambiente melhor, para tornar a vida das pessoas melhores. Está tudo aí dentro de você. Então, desenvolvendo através da inteligência emocional, essas habilidades sociais, você começa a gerar relacionamentos saudáveis, onde você gera valor. E em toda relação, antes de ter interesse, né, ser interesseiro na relação por algo, seja interessante, gere valor. A geração de valor faz total diferença. Falando um pouquinho do autoconhecimento emocional. Consciência plena. Clareza sobre as suas próprias emoções. Entender. As pessoas generalizam muito. Acontece algo muito sério que tirou, de fato, ela do sério, ela comunica a raiva, aquilo trouxe raiva, ódio para ela. Uma coisa muito extrema aconteceu. Tá tudo bem, se ela deve sentir as emoções, deve expressar isso. Tem que gerenciar. Só que às vezes acontece uma coisa tão mínima, tão simples, tão pequena, e ela vai comunicar também o ódio, ela vai comunicar a raiva. Aquilo que eu comunico, a minha comunicação vai gerar esse estado emocional em mim. Então, eu preciso ter clareza, clareza das minhas emoções, o que de fato eu estou sentindo. Se é para tanto ou se não é para tanto. Tendo essa consciência, faz você gerenciar melhor. Identificar os gatilhos. Perceber o que dispara em você. As reações emocionais. Tudo começa, deixa eu interromper e vir para cá. Tudo começa nos seus pensamentos. Tá? Aquilo que você pensa, ele vai gerar em você sentimentos. Os pensamentos geram sentimentos. Em cima daquilo que eu sinto, eu vou me comportar. Então, se quiser anotar, ó, pensamentos geram sentimentos, que geram comportamentos, e os meus comportamentos trazem os meus resultados. Então, entender o que é o gatilho constante que me balança, que muda o meu estado emocional, que me faz perder o estribo, que me tira da casinha. Qual é o gatilho? O que ativa isso em mim? Quando eu identifico esse padrão, que na maioria das vezes existe um padrão ali, que gera, que ativa esse gatilho. Se eu identifico, eu consigo interromper. Porque eu começo a me conhecer. Poxa, isso vai me levar para aquela situação. Então, no meio do caminho, eu já interrompo.
Eu já mudo aquele padrão. Isso faz total diferença. E faz parte da clareza, né, a qual eu venho falado aqui. E os padrões de reação. Conhecer as suas respostas típicas ao estresse. Percebe como tudo vai envolvendo um autoconhecimento? Sabendo o que, o porquê causa as reações? E vindo para o autocontrole. Primeira coisa, ó, você deve criar um espaço entre o estímulo. O que é o estímulo? Aquele gatilho que provoca a sua resposta reativa, agressiva, emocional. Então, cria um espaço e cria uma pausa consciente. Vou explodir, eu dou aquela pausa. Como se você começasse a imaginar você saindo de si e olhando essa situação de fora, como uma terceira pessoa. E você olha o que vai acontecer. Percebe? Você traz isso para a imaginação. Traz aquela cena, pausa aquele minutinho, sai de cena e olha. As suas ações elas vão ser mais conscientes. E talvez um simples respirar profundo, uma respiração profunda. Você puxar, ó, já vai aliviando aquela pressão. Como se fosse um balão ali, prestes a explodir, você vai soltando, vai esvaziando, vai murchando. Isso traz consciência. Consciência para você tomar uma ação, uma decisão consciente. Tá? Equilibrada, balanceada entre razão e emoção. E trazer o foco para o presente. Ancorar-se no momento atual reduz a ansiedade. Por que a maioria das vezes, né, gera esses picos de estresse, de ansiedade? Você se joga no futuro e catastrofiza as coisas. Começa a imaginar, sua imaginação viaja, pensa em tudo que vai dar errado. Só que se for trazer, de fato, para a realidade, 90% daquilo que você imagina não vai dar errado. Então você traz o foco para o presente. E no presente eu vejo, poxa, isso faz sentido? De fato, pode ser uma coisa que vai repercutir. Mas eu trazendo essa consciência, eu consigo elaborar ações para minimizar ou neutralizar aquelas consequências. De fato, toda ação vai provocar uma reação. Mas trazendo a consciência ali, jogando para o presente, você muda o jogo, minimiza ou até neutraliza as consequências. Automotivação, é o que eu falei anteriormente, você ter um propósito claro. O seu porquê, ele faz você superar qualquer dificuldade. O que te move, o que te motiva, o que te faz acordar todos os dias de manhã, o que te faz ir para o trabalho, o que faz você ir lá trabalhar. Não é simplesmente o salário que você recebe. Não, existe um porquê. Mapeie esse porquê. Se os sonhos estão ofuscados, comece a trazer sonhos à tona novamente. Traz sonhos para a realidade. Isso vai clarificando um propósito e vai dando sentido para aquilo que você faz. Procrastinação é o mal do século. As pessoas começam a deixar para depois, né? Aquilo que precisa ser feito. Qual que é uma grande técnica? Você pegar grandes metas e dividir isso em pequenas ações. Preciso fazer isso e está me tirando sono. Pega o que vou tratar como um resultado que você busca, que é o que você enxerga, que está desafiador, divide ele em pequenas etapas. 3 etapas. Para eu alcançar o resultado A, quais são 3 coisas, 3 ações que precisam ser realizadas para que eu alcance aquilo? Você pega uma coisa e divide já em 3. Pode ser que já resolva. Mas se for algo mais complexo, pegou uma coisa grande e dividiu em 3. Para cada uma dessas 3, você divide em mais 3. 3 ações para alcançar isso, 3 ações para alcançar aquilo, e 3 ações para alcançar aquilo outro. O que era uma coisa apenas, você dividiu lá em 9 pequenas ações. E vai mapeando, vai eliminando. Realizou as 9, automaticamente você atingiu aquela ação grande. Então isso ajuda você a vencer procrastinação, mapeando, trazendo clareza. Metas inspiradoras.
Objetivos alinhados com os seus valores pessoais, muito importante. Empatia, falando de empatia, escuta genuína. Aprender a ouvir o cliente, os colegas de trabalho, ouvir para entender e não para responder. As pessoas têm uma necessidade de serem ouvidas na sua essência. É uma necessidade básica do ser humano. Perspectiva do outro. Ver o mundo também pelos olhos do cliente ou do colega de trabalho. Perspectivas diferentes. Você está num... Tem até uma imagem. Talvez você até tenha visto já. Tem um número 6 aqui para quem está embaixo e um 9 para quem está em cima. 2 pessoas. Eles ficam discutindo. Isso é um 6, isso é um 9. E qual dos dois está certo? Os dois, porque do ponto de vista de cada um, um enxerga 6, o outro enxerga 9. Eles ficam discutindo por conta disso. Então aprenda também a abrir a mente e ver a perspectiva do que o outro está vendo. Isso faz parte de empatia. Validação emocional, reconhecer os sentimentos dos colegas sem julgamento. Validação. E a comunicação humanizada. Interagir considerando o ser humano integral. Isso faz parte da empatia. Habilidades sociais, né, que entra a escuta ativa. Ter presença total ali na comunicação. Estar presente. Não ficar ali só por estar, ou pensando em outra coisa, quando está naquela conversa, ou no meio de uma reunião. Esteja presente, com escuta ativa. Resolução de conflitos. Transformar divergências em soluções. Isso é uma grande habilidade. Toma uma água aqui. Você aprender a transformar divergências em soluções vai fazer total diferença. Sabe quando tem uma discussão lá, 2 pessoas debatendo, não, é isso, é isso? No feeling você vem e traz uma terceira opção. Pessoal, as 2 coisas são importantes. Que tal unir esses 2 e fazer isso? É um exemplo que eu estou dando. Mas sair de divergências e buscar sempre soluções. Tá? Isso faz total diferença. Soluções. Vamos lá, voltar aqui. E feedback construtivo. Comunicação que promove crescimento, que é geração de valor. Promover o crescimento da equipe, colaboração, cooperação. Transbordar conhecimento. E quanto mais você faz isso, mais você cresce. Mais você aprende. Não retém aquilo que você sabe. Solte. Porque se eu tenho conhecimento, eu começo a soltar aquilo, compartilhar, eu estou abrindo espaço para ter mais conhecimento. E cada vez eu vou ficando mais potente em relação a isso. Antes de você fazer um atendimento, conversar com um cliente, ou se você é chefe de equipe, conversar com a equipe ali, faz um check-in emocional. Como estou me sentindo hoje? Organiza as emoções. Que você traz a separação emocional. Deixa problemas pessoais fora do trabalho. É uma coisa que todo mundo fala. Você ouve falar isso, mas que a maioria não coloca isso em prática, mistura. Tá mal em casa? Traz problema de casa para o trabalho. Tá acontecendo problema no trabalho? Vai e leva para casa. Isso vira uma bagunça. Ambos precisam ser resolvidos, mas cada qual em seu lugar. Então, o foco ali deve ser o quê? As pessoas que estão na sua volta, naquilo que você está executando. Preparação técnica. Gente, se desenvolva. Eu falo isso nos meus treinamentos, seja nas mentorias, treinamentos para equipes corporativas, né, presenciais. Nós estamos na era do conhecimento. Você tem acesso a tudo. Seja livros com facilidade, tanto para comprar, quanto para você baixar um PDF, vídeos, palestras, workshops, oportunidades de aprendizado, de desenvolvimento pessoal e profissional, coisas que não existiam com facilidade há 10, 15 anos atrás. Hoje temos inteligência artificial. Percebe? Tudo avançando, conhecimento para dar, adquirir e vender.
E a maioria das pessoas não aproveita isso. Se você trabalha com vendas, leia livros sobre vendas. Busque conteúdos. Participe de mentorias relacionadas a isso. É o que você trabalha, é o que você faz no dia a dia. Você passou mais de uma década na escola, entre primário, ensino fundamental, ensino médio, graduação, pós. Na maioria das vezes aprendendo coisa que você nunca ia usar. E hoje naquilo que você faz, você não desenvolve. Não faz sentido. Coloca uma meta de ler no mínimo um livro a cada 3 meses. Quer ser mais arrojado? Um livro por mês. Tira 1 horinha por dia. Faz isso, vai fazer total diferença na tua vida. E só de fazer isso você já acaba saindo da média, porque a maioria das pessoas não faz isso. Só de você ler um livro, quiçá 3 sobre um assunto, você comparando as outras pessoas que faz a mesma coisa que você já se torna um especialista. Aproveita essa facilidade que tem hoje. E tem um estado mental positivo. Cultivar disposição para servir, que é o que eu falo, geração de valor. Sirva, gere valor. Então aqui, ó, durante um atendimento, escuta ativa total. Atenção plena na necessidade do cliente. Toda venda, tá? Falando de vendas aqui, você vai resolver problemas. Você está atendendo uma necessidade. Está trazendo uma solução. Então esteja atento, escuta ativa na necessidade do teu cliente. Tá? Quando o cliente é difícil, e tem muitos, manter o equilíbrio emocional em situações tensas faz total diferença. Lembra? A mentalização, saindo de si, parar, respirar. E a técnica dos 6 segundos. Tempo para você processar uma emoção antes de reagir. 6 segundos é o suficiente. Percebe? Toda ação reativa, agressiva, até em grandes crimes, é aquele impulso. Aconteceu na hora, a pessoa vai e já sai arrebentando tudo. Talvez 6 segundos era o suficiente para ele parar, fazer um balanço, avaliar, e a ação seria completamente diferente. É a empatia, né? Você valida sentimentos, mas sem assumir o problema para você. Muita gente quer ser empática, acaba o quê? Trazendo, assumindo o problema do outro ali para ele, trazendo aquela carga emocional que não tem nada a ver com você. Então, empatia ativa. Valide, ouça, mas não assuma para você. Após o atendimento, ó. Sabe aquele atendimento que foi tenso, aquele cliente chato? Faz aquela respiração de descompressão. 3 respirações profundas, ó, puxando. Ó. 3 vezes, você faz um reset, parece que limpa ali as suas emoções. Você já joga o foco naquilo que tem que jogar novamente e o baile segue. Isso é muito importante, registrar aprendizados. Tenha um livro para você anotar insights, aprendizados, situações desafiadoras. O que aconteceu, o que você fez, o aprendizado que você teve. Tenha um livro, um caderno específico para isso. E anote no seu dia a dia. Você vai ver como isso faz diferença. Te fortalece. Um exemplo que eu sempre dou. Todo mundo acho que já jogou videogame, lembra do jogo do Mario, né? Você está jogando lá, uma fase está difícil. É 5, 10 vezes para passar. Uma fase para ir para outra. Foi desafiador. Mas depois que você já passou, avançou, você voltar, zerar para começar ali de novo, você não vai demorar 10 tentativas para passar. Na maioria das vezes você passa de primeira. Porque você superou. Você aprendeu. Então não é que situações talvez são desafiadoras ou difíceis, é que você não tem ainda maturidade e não desenvolveu habilidades o suficiente para lidar com aquilo. Mas quando você aprende situações parecidas, vai ser coisa mínima para você. Aquilo que você enxergava talvez como uma tempestade, vai ser um chuvisco. E você ainda sai nele para se refrescar. Pausas estratégicas, isso é importante, ó. No meio do dia.
ter pausas, pequenos intervalos para recompor a energia, alinhar as suas ideias. Como que isso interfere na equipe, a inteligência emocional? Em prática, benefício e aplicação. Ter uma comunicação clara. Vamos lá, comunicação clara. Um assunto que eu gosto. A sua comunicação, quando você está conversando ali com alguém, uma criança de 8 anos e um idoso de 80 anos precisa entender aquilo que você está falando. Isso é uma comunicação clara, é se fazer entendido. Ah, mas fulano não entende, fulano não entendeu. Não, não é ele que tem que entender. Você precisa aprender a se fazer entendido. Uma comunicação simples, direta, sem rodeios, mas de forma clara, que a pessoa entende. Qual que é o benefício disso? Vamos lá. Ó. Evita mal-entendidos. E onde eu posso aplicar? Em reuniões, em feedbacks, em conversa com os colegas de trabalho. Construir um ambiente seguro emocionalmente. Tá? Aplicando, desenvolvendo isso no dia a dia. Qual que é o benefício? Você estimula contribuições. Um ambiente seguro, as pessoas se sentem seguras e vão contribuir mais. Não vai ficar presa naquele receio, apreensiva para fazer algo. E isso dá abertura para ideias. Dê abertura para as pessoas darem ideias. Não existe ideia idiota, gente. Não existe. Tá? Você pega uma ideia aqui, por mais boba que pareça, junta com outra, vai surgindo ideias. Aquele brainstorm, daqui a pouco sai algo fantástico. Então dê espaço para as pessoas falarem, expor opiniões, exponha também as suas opiniões. Zero fofocas, principalmente em equipes maiores, né? Acontece muito. Quando começa a cortar isso, gera confiança e respeito. E as conversas passam a ser diretas, fala o que tem que ser falado e resolve na hora. Desafiador, né? Mas é possível. E reconhecimento, gente. Reconheça colegas, você que é líder, reconheça as pessoas naquilo que elas fazem de extraordinário. Conheça o perfil deles. Tem pessoas que vai gostar de um reconhecimento em público, ali no meio dos colegas, vai ser tudo para ela, vai ganhar um mês. Tem pessoas que são mais reservadas, você não vai nunca elogiar ela em público. Você vai matar ela de vergonha. Mas chama no canto e elogia, reconhece. Isso gera motivação coletiva. E aprender, né, a celebrar conquistas, comemora, celebra suas conquistas, conquistas do time, conquistas lá na empresa. Faz total diferença. Então, algumas técnicas práticas no dia a dia. Ó. A respiração, que eu falei para você, né? 4, 7, 8. Puxa, ó, 4. Contando até 4. Segura 7 segundos. E solta em 8. Isso aí alivia e muito as tensões. A reestruturação de pensamentos, né? Que eu trouxe lá atrás para vocês. É entender o porquê, sair da situação, enxergar de fora, parar os 6 segundos. Isso você reestrutura os pensamentos. A comunicação não violenta, trazendo soluções, não só jogando problemas. E pergunta de aprendizado. Trazer perguntas. O que eu aprendo com isso que aconteceu de ruim? O que eu posso aprender para fazer diferente? Não tenha medo de errar, tá, gente? Só erra em coisas diferentes. Ó, uma atividade prática para vocês. Identifique uma emoção. Qual sentimento atrapalha o seu trabalho? Qual sentimento, quando você pega ali, que deixa você fora da realidade? Identifica. Reconheça o gatilho. O que costuma disparar essa emoção? É um fator interno ou é um fator externo? Na maioria das vezes é externo. Aí lembra, você tem o controle naquilo que é externo na maioria das vezes? Não. O que depende de você? Foca naquilo. Só isso, se aprender a fazer isso, já vai
zerar a vida. E planejar uma nova atitude, uma ação diferente para você implementar hoje. Se eu estou tendo um resultado, existe um padrão que gera aquele resultado. Então, uma ação diferente, invariavelmente, vai produzir um resultado diferente. Tá? E olha que interessante isso aqui. Ó. Você não controla o mundo. Dominar as suas emoções não é apenas uma habilidade, é o alicerce fundamental para transformar os seus resultados profissionais e pessoais. A inteligência emocional nos ensina a focar naquilo que está sob o nosso controle. Suas emoções, ó, cada um separado numa escala de 100. Não é total de 100. Mas olha só, 90, suas emoções dependem de você. Só de você. Tá? As suas reações, 85 em 100, depende de você também. Circunstâncias externas, 10%. 90% não vai depender de você. Você não controla o mundo, pelo amor de Deus. Emoções dos outros, muito menos. 5% devem interferir. Comparado a 100, não faz sentido. Então, suas emoções e suas reações é o que está no teu controle. É onde você deve colocar o foco. É onde você deve buscar o quê? Desenvolver. Tá? Então, eu vou mandar isso aqui lá no grupo. Vocês que estão lá no grupo, vou mandar os slides lá. E fez sentido para vocês, gente? Conteúdo bem rápido aqui, a nível de conhecimento, mas eu quero abrir para perguntas e dúvidas. Elizabeth, Betânia, Rodrigo, Lícia. Alguém quer trazer alguma pergunta ou uma situação que acontece com frequência no dia a dia? Pode perguntar o que quiser. Estou aqui para vocês agora. Tudo tranquilo? De boa, de buenas? Tranquilo. Maravilha. Fechou então, pessoal. Eu vou mandar esses slides ali, tem algumas técnicas, né, que eu apresentei, lá no grupo para vocês. Coloque em prática. Tá? Porque conhecimento sem prática gera apenas obesidade de informação. E informação por informação não vai adiantar nada. Então, uma coisa que você aprendeu, colocar em ação, já vai ter valido a pena. Porque vai trazer resultado. É muito mais valioso uma pessoa que lê um livro ao longo de um ano e está aplicando aquele livro, está colocando em prática, está testando, está validando, que uma pessoa que lê um livro por semana, 52 livros no ano, e não coloca em prática. Gerou apenas obesidade de informações. Então, aquela que leu um e aplicou, gerou muito mais valor, muito mais resultado. Tá? Então, aplica. Entre em ação. Coloque em ação em casa, no trabalho, no dia a dia. E você vai ver que vai fazer total diferença. Fechou? A gravação também, eu vou disponibilizar para vocês. Estou montando ou vendo uma plataforma para ir colocando essas aulas para ir acessar também quando você quiser. Rever aulas que ao longo do tempo, né, vai estar disponível ali também. Mas por hora eu vou salvar, colocar num link não listado no YouTube e mando no grupo também. Tá bom? Então, fechou? Tenha uma excelente noite. Um bom restinho de semana para todos. Forte abraço, gente. Obrigada, abraço. Tchau, tchau. Tchau.